Amém, meus irmãos? Se coloque de pé, por gentileza. Cadeira pronta aí para vocês também, graças a Deus. Pastor Rodrigo, por gentileza. Conheci esse homem de Deus. Quero que vocês tenham, nesta noite, a alegria e o prazer. Ele estava ministrando ontem lá na cidade de Itatiba. Ele tem viajado em muitos lugares, é um pastor também muito recomendado em algumas ministrações. Tem livros, né, sobre paternidade. Ele vai estar explicando aqui o seu material. Então, eu tenho certeza que nesta noite nós vamos ser tremendamente abençoados com mais uma palavra de Deus para esse ano 2025. Será o ano do nosso crescimento no nome de Jesus. Levante a sua mão, por gentileza. Vamos recebê-lo dizendo bem forte: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Ele está acompanhado dos seus filhos, Radassa, Paulo e o seu obreiro Rafael. Sejam bem-vindos, viu? Depois o pastor faz mais a apresentação deles. Vamos recebê-lo aplaudindo a Jesus. Fique à vontade, pastor. Deus seja louvado e adorado. Que a paz que excede todo entendimento guarde o teu coração e os teus sentimentos em Cristo Jesus. Shalom Adonai, graça e paz, paz do Senhor, boa noite. Quem está feliz pode dizer glória a Deus. Glória a Deus. Que alegria estar conhecendo mais essa parte desta grande família, a família de Cristo, e tendo em vista nesse momento, nessa ocasião, aqui nesse bairro de Piracicaba, a igreja do Evangelho Quadrangular em Efigênia, não é isso? Pastor Sérgio, que já ouvia muito falar dele através do pastor Helison, e hoje prazer conhecê-lo e ver o que Deus está fazendo aqui. É a certeza que o favor de Deus está sobre aqueles que decidem viver uma verdadeira adoração e usufruir de tudo aquilo que o reino de Deus tem disponibilizado para nós. Então, eu acredito que vocês vão viver a melhor temporada da vida de vocês, a melhor temporada dessa igreja, sobre esse ministério, tudo que Deus tem feito na cidade de Piracicaba, através do reino de Deus, mas em especial através da igreja do Evangelho Quadrangular, na pessoa do pastor Toninho e aqui na pessoa do pastor Sérgio. Então aproveite este momento, mergulhe debaixo dessa nuvem, nesse rio da graça, porque Deus tem muitas coisas para fazer. Quero que você abra comigo ao Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, o versículo de número 11, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Ninguém vai impedir o crescimento, ninguém vai impedir o futuro. Tudo que Deus tem para a tua vida vai se cumprir. Enquanto você encontra, eu quero dizer que ali no final, eu vou ter algum material ali. Esse livro é o meu primeiro livro que eu falo sobre paternidade, segredos para uma vida de sucesso. Nós somos a geração mais órfã que já existiu. Eu descobri que 70% da igreja que eu pastoreio tem dificuldade com paternidade. O pai deixou, o pai abandonou, o pai foi embora, o pai não é presente, o pai não dá destino, o pai morreu. Então, quando a gente tem dificuldade com a figura paterna, logo então, nós teremos dificuldades também com Deus, porque nós vamos servir a Deus como Deus, mas nunca o veremos como Pai. E Deus é Deus, mas Ele é Pai. E quando nós entendemos paternidade, nós entendemos quem Deus é para nós e quem nós somos para Ele. Você vai ver que quando Jesus está na terra vocacionando discípulos, todas as vezes que Jesus iria recitar sobre Deus, ele não falava a Deus. Ele falava meu Pai, teu Pai, vosso Pai, nosso Pai. Mateus capítulo 6,
Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso, e Jesus vai recitar 14 vezes a palavra Pai. E se você ler o Evangelho de Mateus, o capítulo 5, 6 e 7, você vai ver que os 3 capítulos são as leis, o mover, os princípios que regem o reino. Quer entender do reino de Deus? Lê Mateus 5, 6 e 7. E em Mateus 5, 6 e 7 está restaurada a paternidade. A paternidade é algo muito sério. Você já parou para pensar por que Caim matou Abel? Tudo bem, deixa eu fazer uma outra pergunta. Você já parou para pensar aonde que estava Adão quando Caim matou Abel? Tudo bem, você já parou para pensar o que é que Adão ensinou para os seus filhos a ponto de um filho matar o outro? A primeira tragédia da humanidade, o primeiro assassinato da humanidade está acontecendo por falta de paternidade. A ausência de Adão na vida dos seus filhos trouxe a primeira tragédia da humanidade. Então isso é muito sério. A resposta é: Adão está fora do jardim. Quem é o pai direto de Adão que formou Adão? Deus. Então quem não recebe de Deus não tem o que dar, não tem o que ministrar. Adão está longe de Deus, que é o seu pai. Então ele vai ficar também distante dos seus filhos, e por isso tudo isso vai acontecer. E hoje nós estamos aqui lutando pela restauração e pela eternidade, porque ela foi nos tirada por falta de paternidade. Isso é muito sério, isso é muito sério. Esse livro vai abençoar a sua vida. Tem um outro livro ali, que é da minha esposa. Ela fala sobre o poder da cura emocional, o que nasceu com a sua dor, o momento que você perdeu, o momento que você chorou, o momento que você frustrou, o momento que aconteceu um trauma na sua vida, nasce algo dentro de você. O que é que nasceu com essa dor? Há uma cura para o seu coração, há uma cura para o seu emocional. Saiu uma pesquisa agora que 83% das pessoas, o problema não é conjugal, o problema não é financeiro, o problema não é saúde, não é falta de emprego, o problema é emocional. Uma vida emocional bagunçada, um futuro comprometido. Então esse livro pode te ajudar e te abençoar. O que leio e abençoa a minha vida, eu gosto de abençoar a vida de pessoas. Eu tenho esse aqui que não é meu, eu entrego tudo da pastora norte-americana Priscilla Shelry, atriz do filme Forja, a atriz do filme Quarto de Guerra. Ela é uma pastora, e no filme Forja ela fala sobre a oração que ela está fazendo para a entrega total do seu filho. E nesse livro ela vai falar sobre quem entrega tudo, também de Deus tudo vai receber. Ou seja, o tudo aqui é todas as áreas da sua vida receberá a visitação de Deus, a graça, a bênção e o favor de Deus. Esses livros vão estar ali no final e vão abençoar a sua vida. Lucas capítulo 7, versículo 11, diz assim: pouco depois seguiu ele a viagem para uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e uma grande multidão. Quando Jesus chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E logo o Senhor a viu e encheu-se de compaixão por ela e disse: não chores. Então, chegando-se, tocou o esquife, e quando pararam os que levavam, disse Jesus: moço, levanta-te, eu te digo, o que estivera morto. Assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. E o temor se apoderou de todos, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou
visitou o seu povo. E correu a notícia disto por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. E você diz amém. Amém. Pode se assentar, por favor. Me empreste o teu coração, me empreste as tuas emoções, me empreste a tua atenção para esta palavra. Ninguém e nada vai impedir o crescimento de Deus para a sua vida. Nada vai impedir o que Deus tem para você no futuro. Esse texto é um texto muito objetivo. A cura de um filho único, de uma mulher, a mãe que era viúva. Jesus está indo a uma cidade chamada Naim. Esse texto está inserido no Evangelho de Lucas. Lucas não viveu os dias de Jesus. Não é Lucas que está vendo esse milagre acontecer, mas Lucas faz um tratado com Teófilo, se torna historiador e sai de aldeia em aldeia, de casa em casa, de lugares em lugares, para descrever, para registrar milagres que Jesus está a realizar. É comum nos evangelhos você ver Mateus, Marcos, João, Lucas escrever a respeito dos mesmos milagres. Eu sempre digo que você tem que ter atenção de ler o mesmo milagre nos livros diferentes, porque haverá riquezas, haverá lições e haverá comentários, um diferente do outro, que trará clareza do acontecido. Mas o milagre na cidade de Naim, nem Mateus e Marcos e João vai registrar. Apenas Lucas tem uma curiosidade de viajar alguns quilômetros à cidade de Naim, um lugarejo, uma aldeia, um lugar que não passava de 100 habitantes. Ele vai até lá para ouvir da boca daquela viúva o que acontecera naquele dia. Esse texto, então, por mais que seja um milagre de ressurreição, é um texto que por muitos passou corrido, mas Lucas, ele vai detalhar, e no seu detalhe, ele vai nos ensinar algumas lições poderosas para aplicarmos na nossa vida para esse tempo. Primeira lição que Lucas vai me ensinar: quando Jesus está seguindo viagem para uma cidade chamada Naim, ele está deixando a cidade de Cafarnaum. Vale a pena considerar que Cafarnaum é a base do ministério de Jesus. Quando Jesus é expulso de Nazaré, que queriam apedrejá-lo, porque ele abre na sinagoga o rolo e ele lê Isaías 61, e ele vai dizer: hoje se cumpre este dia. E começaram na sinagoga a gritar blasfêmia: quem é este para dizer que é o Messias? Expulsam ele da tua terra, da tua casa, do meio da sua família. Quando estão em um alto de um pináculo para poder apedrejá-lo, ele sai pelo meio de todos, sem que ninguém consiga o enxergar. Eu não sei se ficaram cegos ou se Jesus ficou invisível, mas a verdade é que não viram como ele saiu dali. Ele vai para Cafarnaum. Cafarnaum é o eixo central, perto do meridiano do mar, aonde as grandes embarcações estão trazendo donativos, alimentos, sementes e tantas coisas mais para aquela região, para entrar no território de Israel.
tem que passar por Cafarnaum. O que me ensina então Jesus é que nunca, pastor Sérgio, no seu ministério, ele foi aleatório. Ele não escolheu Cafarnaum de uma forma aleatória. Ele não escolheu Cafarnaum porque foi lá que o aceitaram. Não, ele escolheu Cafarnaum porque ele era estratégico. Ele diz: eu vou fazer daqui a base do meu ministério. E os milagres que acontecer aqui, as pessoas que passam, que chegam, que vão, ouvirão e saberão que o Messias se revela em Cafarnaum e que o reino de Deus está vivo e se movimentando. Então, por isso, em Cafarnaum ele vai realizar 7 milagres. Em nenhum outro lugar, em nenhuma outra cidade, Jesus realizou tantos milagres como em Cafarnaum. O paralítico que desceu pelo telhado, 2 endemoniados, a cura de um cego, a mulher do fluxo de sangue que tocou na orla das suas vestes. Em Cafarnaum, o servo que vai lá dizendo: há um meu criado que está moribundo, e Jesus está dizendo: eu vou na tua casa. Mas Jesus está ouvindo o servo dizer, o centurião dizer: basta uma palavra e o meu criado sarará. Então é nessa Cafarnaum que Jesus está conquistando o coração das pessoas. É nessa Cafarnaum que o reino está expandindo. Eu gosto do detalhe da Bíblia, e os detalhes que Lucas vai escrever me chamam a atenção. Por quê? Porque Lucas começa a escrever desde o primeiro milagre em Cafarnaum até os últimos. E toda vez que ele vai falar que Jesus está em Cafarnaum, ele muda a expressão. A expressão primeira de Jesus em Cafarnaum, escrita por Lucas, é: a multidão o acompanhava. Depois ele vai dizer: uma multidão lhe acompanhava. Depois ele vai dizer: uma numerosa multidão o acompanhava. E por fim ele está dizendo: uma grande multidão o acompanhava. Uma grande e numerosa multidão implica em um número de fiéis, em um número de pessoas que estão aumentando a cada milagre. Porque aqui fica a primeira lição: aonde Jesus está, haverá crescimento. Eu vou repetir, é simples, mas se você entender isso, é poderoso. Se Jesus está, é impossível passar um ano e não expandir. É impossível passar o ano e não crescer. Uma grande multidão está o acompanhando. E quando esta grande multidão o acompanha, ele está se movendo, porque aonde Jesus está, o reino dele se move. A segunda lição que eu aprendo: Jesus então vai sair de Cafarnaum e vai se mover para Naim. E a multidão toma uma decisão: vamos com ele, quero estar com ele. Porque a multidão é inteligente, o povo é inteligente. O povo não quer estar aonde Jesus não está. O povo não quer ficar aonde Jesus não está. O povo quer estar aonde Jesus está. Se tem uma multidão, pastor, vindo para cá, o Senhor está crescendo e expandindo, é porque Jesus está aqui. Se tem uma multidão sendo tomada pela igreja do Evangelho Quadrangular na cidade de Piracicaba, é porque Jesus está naquele lugar. Eu falo isso na igreja de Paranavaí. Nós só sairemos de uma igreja de 350 lugares para uma igreja de 1.200 lugares porque Jesus está. Porque a hora que Jesus está, pode resumir para o mínimo de lugares possível, porque ninguém quer estar aonde Jesus não está. Aonde Jesus está, tem crescimento. Aonde Jesus está, tem cura. Aonde Jesus está, tem avivamento. Aonde Jesus está, tem restauração. É por isso que o povo está dizendo: vamos com ele, eu quero estar com ele. Queremos estar onde ele está.
está. Aleluia, isso é uma verdade. Um dia Jesus chamou os 70 discípulos que ele estava escolhendo, e Jesus deu uma exortação para eles, dizendo: se vocês não querem seguir o evangelho da verdade, pode ir embora, como diz o carioca, pode meter o pé. E a Bíblia vai dizer que 58, meteram o pé, foram embora. Aí ficaram os 12 discípulos, e os 12 discípulos ouviram Jesus dizer: e você não vai embora não? Você não vai embora? Você não vai embora? E Pedro, você não vai não? Aí Pedrão se levanta e diz: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Sabe o que Pedro está dizendo? Eu quero estar aonde o Senhor está, porque aonde o Senhor estiver, a minha vida é mudada. É por isso que eles estão saindo de Cafarnaum, uma grande cidade, para ir para Naim, um lugarejo, uma cidade pequena. Jesus vai e a multidão vai com ele, e com ele está, posso intitular, a caravana do milagre, a caravana das maravilhas. Quem está ali tem 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo, que já tinha alcançado milagres, estavam lá porque Jesus fez milagre. O segundo grupo é que queria alcançar milagre, porque Jesus faria milagre naquele dia. E o terceiro grupo, que a qualquer momento no futuro ele poderia fazer um milagre. É por isso que nós somos conhecidos como o povo mais louco sobre a face da terra, porque nós adoramos a um Jesus que fez, que faz e que fará. Eu adoro porque ele fez ontem e está fazendo hoje. Se ele não fizer hoje, ele vai fazer amanhã também. Nós somos o único povo que tem a capacidade de adorar e glorificar antes do milagre acontecer. Por quê? Eu adoro antes de acontecer, porque eu sei que Deus é poderoso para fazer o milagre alcançar a minha vida. Então a caravana do milagre está indo, e aqui eu começo a pregar. Do lado de dentro da cidade de Naim, só a base de conhecimento, a cidade de Naim ficava rodeada por montanhas. Só tem uma porta de entrada e uma porta de saída. Naim é pertencente ao território judeu, e por ser pertencente ao território judeu, ela não pode ter o cemitério dentro da cidade. O cemitério precisa ficar fora da cidade. Então, chegando na cidade, a porta da cidade, e do lado de fora, do lado esquerdo, está o cemitério. De dentro da cidade de Naim está saindo uma viúva que está indo para fora da cidade sepultar o seu filho único, que morreu também. Deixa eu parar para fazer você entender aqui. Essa mulher perde o marido. A Bíblia não fala o nome dela, a Bíblia não diz do que o marido morreu, mas a Bíblia diz que o marido morreu. Agora a situação fica mais trágica, porque ela está perdendo o seu único filho. Então ela está perdendo a esperança, ela está perdendo a proteção, ela está perdendo o futuro, ela está perdendo aquele que seria o provedor, aquele que traria a prosperidade. Quando o marido morre, ela olha para o filho e diz: o meu filho vai crescer. Repita comigo: crescer. Diga: quando ele crescer, haverá prosperidade, proteção, graça, favor, bênçãos. Ei, ela está dizendo: meu filho vai crescer, e quando ele crescer, ele vai trazer a provisão, ele vai trazer a multiplicação, ele vai trazer a prosperidade, ele vai cuidar, ele vai proteger, ele vai garantir o nosso futuro, ele vai garantir o melhor para nós. Só que a morte, que veio e levou o marido daquela mulher, agora está vindo para levar o filho, e a morte está dizendo: nesta casa ninguém vai crescer, nesta casa ninguém vai prosperar, nessa casa ninguém vai ser feliz. Sabe o que eu acredito? Que ela está vindo por aquele caminho dizendo: sepultei o marido, estou indo sepultar o filho, e vão passar por aqui para me sepultar, porque para mim acabou, para mim não tem jeito, para mim não tem saída, para mim não tem esperança. O que ela não sabia, que quem ia cruzar o caminho dela
O que ela não sabia, quem iria atravessar no caminho dela. O que ela não sabia, que quem iria interromper o cortejo fúnebre do filho dela era Jesus de Nazaré. Com Jesus está a caravana da alegria, com a viúva está a caravana da tristeza, com Jesus está a caravana da vida, com a viúva a caravana da morte. Com Jesus está o povo que está sorrindo, com a viúva está a mulher que está chorando. Mas na porta da entrada da cidade, Jesus vai mudar a história daquela viúva, e Jesus vai fazer das duas caravanas se formar uma só, porque aonde Jesus está, não tem lugar para multidão chorando, não tem lugar para multidão perdendo. Aonde Jesus está, tem lugar para a multidão que se alegra, para a multidão que vive, para a multidão que cresce, e o nome de Jesus é glorificado. Agora acompanhe comigo, e daqui eu começo a profetizar sobre a tua vida. Quando Jesus chegou, Jesus não ficou nem do lado de fora e nem do lado de dentro. Jesus parou na porta da entrada da cidade. Pega na mão da pessoa mais cheirosa que está do teu lado, mais bonita que está do teu lado. Se não tem ninguém bonito do teu lado ali, corre ali, pega na mão do pastor Sérgio, segura na mão de alguém e diga: Jesus parou na porta da entrada da cidade. Você já parou para se perguntar por que Jesus não parou antes? Por que Jesus não parou depois? Deixa eu ver se tem alguém para pegar essa palavra. Jesus parou na porta porque Ele é a porta. Não, eu vou repetir. Jesus parou na porta porque Ele é a porta. Eu vou melhorar a minha fala. Jesus parou na porta porque Ele tem a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém pode abrir. E diante de ti Ele colocou uma porta aberta que ninguém pode fechar. Jesus parou na porta porque Ele é a porta, e Ele diz: quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Ele é a porta. E Ele me trouxe lá de Paranavaí aqui, aleluia, nesta igreja, para te dizer: tem porta aberta para você no ano de 2025. Tem porta aberta para esta igreja no ano de 2025. Pega na mão de alguém e fala para ele: o desejo de Jesus não é porta fechada. O desejo de Jesus é porta aberta. Levanta a mão que eu profetizo: aonde houver uma porta, ela não estará fechada diante de você. Aonde houver uma porta, ela estará aberta. Por quê? Apocalipse está dizendo: Ele tem a chave de Davi. Abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Mas diante de ti Ele colocou uma porta. Então qual é o desejo dele? Ele está dizendo: eu tenho o poder de abrir e fechar, de fechar e abrir, mas o meu desejo é manter aberta. Não, eu vou falar do lado de cá que está mais animado. Ele tem o poder de abrir e fechar, fechar e abrir, mas Ele deixou aberta. Então não existe porta fechada diante de você. Não existe porta fechada diante da tua casa. Não existe porta fechada diante da tua família. Eu vou falar aqui do lado direito. Não existe porta fechada diante do teu casamento. Não existe porta fechada diante dos teus negócios. Para quem está lá na galeria, não existe porta fechada diante de você. A porta está aberta. Quem vai atravessar pela porta, levante a mão e diga glória a Deus. Levante a mão e diga aleluia. Dá um catucão em alguém que está do teu lado, diga: passa pela porta, meu filho, atravessa ela e dá glória a Deus. A porta está aberta. A porta Ele abriu. Ah, Deus, abre a porta. Está orando errado. Ah, quando que o Senhor vai abrir? Ele falou: já abri.
Ah, Deus, prepara a vitória para mim, prepara o milagre para mim. Ele está dizendo: não vou preparar nada, está tudo preparado já. Pega essa palavra aqui e sinta o peso dessa palavra. Deus não vai preparar uma porta para você, Deus vai preparar você para a porta que já está aberta. Deus não vai preparar uma vitória para você, Deus vai preparar você para a vitória que já está pronta. Deus não vai preparar um milagre para você, Deus vai preparar você para o milagre que já está pronto. Levanta a mão e dá glória, porque já está pronto, meu irmão. A porta está aberta. A porta está aberta. Está tudo pronto no reino do Espírito. Ou você acha que o nosso Deus é um Deus que precisa fazer alguma coisa, que precisa criar alguma coisa, que precisa ter algum tipo de ação? Deus não vai agir, Deus vai reagir. Está pronto. Nós só temos que ter fé para materializar aquilo que Deus já preparou no reino do Espírito. Quando Moisés foi construir o tabernáculo, Moisés, lá no livro de Hebreus, no capítulo 5, está dizendo que Moisés fez na terra a réplica daquilo que ele já tinha visto no céu. Deus trouxe ele no céu, mostrou para ele e falou: agora volta lá e constrói. Não pegou, né? Então pega. O que Deus tem para a tua vida já está pronto na eternidade. O que Deus tem para a tua vida já está pronto no reino do Espírito. Então Deus vai abrir as tuas visões, você verá, e pela tua fé você vai materializar aquilo que Deus te mostrou. A porta está aberta, passa por ela. Jesus parou na porta da cidade. Ele interrompeu a entrada da cidade. Ele parou uma cidade inteira para abençoar aquela mulher. Segunda coisa que Jesus fez aqui, ele parou o cortejo fúnebre daquela mulher. Ele parou o cortejo, porque quando ele viu a mulher que vinha chorando, ele sentiu compaixão por ela, e ele disse para ela: não chora. Agora convenhamos uma coisa: chegar em um velório, em um cortejo fúnebre, que tem alguém perdendo um ente querido, existe palavras, tem uns, eu ia falar uma palavra, tem uns abestados, que chega lá e fica: não chora não, pelo amor de Deus, não chora não, enxuga essa lágrima, vai estar no céu. Eu sei que vai estar no céu. Eu perdi a minha avó, que me criou nos caminhos do Senhor, que me ensinou a amar Jesus, o reino, me criou no meio do círculo de oração desde 1 mês de idade, e eu estava lá chorando porque eu perdi ela. Pastor, não chora não, o senhor vai ver ela na eternidade. Eu sei que eu vou ver ela, mas deixa eu chorar. Eu sei que eu vou para o céu junto com ela, mas eu não vou ver mais ela aqui na terra, está doendo, deixa eu chorar. Não existe palavras num momento como esse, não existe o que dizer, mas Jesus está dizendo para ela assim: não chores. Pegou? Não, né? Então vou decodificar para você poder pegar. Só pode falar alguma coisa aquele que pode fazer alguma coisa. Só pode falar alguma coisa aquele que pode enxugar dos olhos todas as lágrimas. Só pode falar alguma coisa aquele que mudou e muda a história. Então coloca a mão no ombro do irmão que está do teu lado e diga: se Jesus te falou alguma coisa, é porque Ele pode mudar a situação. Se Jesus te fez alguma promessa, é porque Ele é poderoso para cumprir esta promessa. Quem pode levantar a mão e adorar ao nome de Jesus, que cumpre promessas? Jesus não brinca com o sentimento de ninguém. Jesus não brinca com as emoções de ninguém. Se Jesus está dizendo não chores, é porque Ele pode mudar a história, é porque Ele pode mudar a situação, é porque Ele pode mudar o cativeiro. Ele está dizendo: não chora, não chores, não chores. Mas olha o texto está dizendo que enquanto Jesus fala não chora, a mulher continua caminhando para o cemitério. Jesus está dizendo não chora, e eu acredito que ela está dizendo dentro dela: eu já perdi o marido. Quem é ele para dizer para eu não chorar? Eu estou perdendo o meu único filho, eu estou perdendo o crescimento,
eu estou perdendo a prosperidade, a esperança, eu estou perdendo a garantia do meu futuro. Quem é ele para parar na entrada da cidade e dizer para mim não chorar? Ela continua andando, como quem diz: sai do meu caminho, sai da minha frente, porque eu quero atravessar e eu quero chegar lá do outro lado para sepultar o meu filho. E o versículo 14 está dizendo: então, chegando-se Jesus, tocou o esquife, e quando pararam os que levavam. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando as palavras não surgirem mais efeito, deixa eu te dizer uma coisa, tem hora que a gente vem para o culto e a luta está tão grande, que o pastor prega, o profeta prega, o louvor canta, alguém libera uma palavra dizendo: Deus vai fazer, Deus vai abrir, Deus vai mover, Deus vai agir, vai acontecer, mas a luta está tão grande que você diz: essa palavra não é para mim, porque acontece no irmão A, no irmão B, no irmão C, mas não acontece comigo. Acontece quem está na minha frente, quem está atrás, quem está dos lados, mas não acontece na minha vida. Então essa palavra não é para mim. Sabe por quê? A luta está tão intensa, a dor é tão grande, que parece que as palavras não surgem mais efeito. Sabe o que eu aprendo? Que quando as palavras não surgirem mais efeito, é porque chegou o tempo da ação de Jesus. Por um momento ele fala, mas por outro momento ele toca. Eu vou repetir, porque só lá na galeria que deram glória. Por algum momento Jesus está dizendo: eu vou fazer, mas por outro momento ele está dizendo: eu comecei a fazer agora. Eu vou tocar na tua vida, eu vou tocar na tua casa, eu vou tocar na tua família, eu vou tocar na tua história, e o meu nome será glorificado. A igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Efigênia, Deus me trouxe aqui para te dizer que até hoje ele prometeu, até hoje ele disse que iria fazer, mas a partir de hoje você vai sentir o toque da mão dele. A partir de hoje você vai sentir o agir sobrenatural dele, porque ele está dizendo: Rodrigo, eu começo a tocar na vida de pessoas e milagres vão começar a acontecer. Só quem acredita que vai receber o toque de Jesus nesta noite aqui, levante a tua mão e por 30 segundos pelo menos adore ao nome de Jesus. Levante a tua mão e por 30 segundos pelo menos glorifique o nome de Jesus, porque Jesus vai tocar na tua vida nessa noite. Jesus vai tocar na tua história nessa noite. Ele tocou, e quando ele tocou, pararam os que levavam o moço para o cemitério. Pararam aqueles que estavam sepultando o rapaz. Como quem diz: não haverá crescimento nesta casa, não haverá prosperidade para esta mãe. Jesus está tocando, interrompendo o cortejo fúnebre e dizendo: eu vou mudar a história nesta casa, e vou mudar a história de uma cidade. Deixa eu liberar uma palavra aqui. Quando Deus muda a história de uma casa, quando Deus muda a história de uma igreja, Deus muda um bairro inteiro, Deus muda uma cidade inteira. Pega na mão de alguém e diga: o que Deus vai fazer na sua vida e o que Deus vai fazer nessa igreja vai sacudir os 4 cantos deste bairro, e Piracicaba saberá que a mão de Deus está em Efigênia, que a mão de Deus está nesta igreja. Ah não, dá um glória a Deus mais alto aí, porque Deus está dizendo: a minha mão vai tocar, e quando a minha mão tocar, eu vou mudar a história da casa, da parentela, eu vou mudar o bairro, eu vou mudar a família, eu vou mudar as circunstâncias. A mão dele tocou, e quando a mão dele tocou, eu gosto disso, ele liberou uma palavra de ordem. A palavra de ordem é: levanta-te. A palavra de ordem é: mancebo, jovem, levanta-te. A palavra de ordem é: força, esperança, crescimento, futuro, prosperidade, provisão, multiplicação. Eu estou te dando uma ordem: volte a existir agora.
passe a existir. Aí eu estou com o meu corpo todo arrepiado, porque eu não vim aqui pregar, eu vim aqui profetizar que Deus está dando ordem no reino do Espírito nesta noite, dizendo: crescimento passe a acontecer, prosperidade passe a acontecer, multiplicação passe a acontecer, esperança passe a acontecer. Eu vou falar até você dar glória. Aumenta esse teclado, minha filha. Ei, força passa a acontecer. Ei, avivamento passe a acontecer. Ei, multiplicação de batismo passe a acontecer. Esta igreja vai batizar como nunca batizou em teus últimos 30 anos. Esta igreja vai ganhar vidas como nunca ganhou em teus 30 anos. Aleluia! Aleluia! Há um avivamento de Deus nascendo, há um avivamento de Deus vindo, há um crescimento. Há um crescimento. Levanta-te. E o que estivera morto sentou e começou a falar. O que estava morto, o que estava parado, o que estava sem movimento, o que estava sem vida, o que não tinha esperança, o que era impossível, Deus está dizendo: passe a ser possível, passe a ter vida, passe a falar, passe a se mover. Eu recebo a autoridade de Deus para dizer que tudo que estava parado, que tudo que estava sem movimento, em alguma ou em todas as áreas da tua vida, Jesus está dando uma ordem dizendo: o movimento vai voltar a partir de hoje, a vida vai voltar a partir de hoje. O que estava sem esperança é impossível. Na ótica não tem como, na ótica não vamos conseguir, na ótica vamos fazer muito sacrifício, vamos fazer muito esforço. E Jesus está dizendo assim: quem está fazendo o esforço, pare, porque fazia um esforço para carregar o menino, e Deus está dizendo: pare, largue o esforço, porque a partir de hoje não é no esforço, a partir de hoje é na minha ordem. Levanta, cresce. Ah, pastor Sérgio, eu não te conheço, mas Deus está mandando eu te dizer: a partir de hoje vai ser debaixo da palavra de ordem que Ele te deu. Deus viu todo o esforço que o Senhor fez até hoje aqui, aleluia. Deus viu toda a tua dedicação, mas Deus está dizendo: a partir de hoje não é mais no esforço, a partir de hoje é no meu fluir. Eu estou trazendo um tempo de leveza para o teu ministério, um tempo de leveza para esta igreja, porque as coisas vão fluir para a glória do... Deus vai te surpreender, pastor. O que era para acontecer em 5 anos vão acontecer nos próximos 5 meses. Eu estou com meu corpo todo arrepiado, pastor Sérgio. Eu vejo um vento entrando neste bairro, mas não é um vento de luta e de destruição. É um vento do Espírito que está soprando neste bairro. Eu estou visitando as casas deste bairro, e ao mesmo tempo que eu vejo um vento, pastor Sérgio, eu estou vendo um farol se erguendo aqui, como uma torre muito grande e como um farol. Ei, eu vou tornar visível a olhos nus de ímpios que verão um farol em cima desta igreja e nem saberão
verão como entrarão pela porta desta igreja, porque eu estou trazendo um avivamento e uma aceleração sobre este lugar. Aleluia, aleluia. Levanta a mão, Quadrangular Efigênia, porque Deus está dizendo, não vai ser na força, vai ser na palavra. Ele sentou e começou a falar. É por isso que tinha que ser Lucas, que se fosse Marcos e Mateus ia dizer assim, e o menino sentou. Mas Lucas é detalhista. Lucas está dizendo, sentou e começou a falar. Isso é curioso, porque na época não tinha caixão, era enrolado por ataduras. Então se o menino senta e começa a falar, é porque quando Jesus toca, as ataduras se afrouxam e caem. Não pegou, né? Pegou, minha filha? Pegou? Tudo que estava amarrando a vida dele, tudo que estava segurando a vida dele, Jesus está dizendo, no meu toque vai cair. Ele não pode andar, ele não pode falar, ele não pode se mover. As ataduras eram bem apertadas. Mas quando Jesus tocou, de onde o senhor tira isso, pastor? João capítulo 11. Jesus ressuscita Lázaro e diz o que para os discípulos? Desatai-o, tirai as ataduras dele. Por que com o menino Jesus não manda tirar a atadura? Por que com Lázaro tem que arrancar a atadura e com o menino não? Eu entendo. E se você quiser entender, eu não estou forçando o texto, que quando Jesus tocou, as ataduras caíram. Então pega isso aqui, tudo que estava segurando, tudo que estava prendendo, tudo que estava amarrando o teu crescimento, ataduras. As bailarinas quebram os dedos e usam ataduras para impedir o crescimento do pé, porque em um determinado tamanho fica mais fácil para dançar. Então Deus está dizendo, o crescimento estava impedido pelas ataduras, mas quando Jesus tocou, as ataduras caíram e o menino começou a falar. Se ouvirá. Sabe o que é que Deus está dizendo, pastor Sérgio? Vão ouvir. A menina Efigênia falar. A menina Quadrangular Efigênia começou como uma menina pequena, foi crescendo e vai galeria e vai indo, mas Deus está dizendo, vai ganhar vida, vai ganhar voz. Eu estou profetizando. Vai ganhar vida, vai ganhar voz. Pega isso aqui, ó. E o que tivera morto sentou e começou a falar. Ponto. E então Jesus o entregou a quem? Entregou a sua. Lucas é fantástico, gente. Porque Lucas, se fosse Mateus e Marcos, ia dizer assim, o menino ressuscitou e voltou para casa. Mas Lucas é detalhista, ele está dizendo assim, o menino ressuscitou e ele entregou para a mãe. Por quê? Eu me perguntei e fui estudar. Naquela época tinha as carpideiras, mulheres contratadas e pagas para chorar no velório. Pastor passa por isso. Pastor, morreu um primo meu, só pode ir lá. Aí você chega lá, tem um monte de gente chorando. Você é a mãe? Não, não sou a mãe não, sou a tia. Você é a mãe? Não, não sou a mãe não, sou a avó. Porque a gente não conhece, aí está todo mundo chorando. Você já viu o velório que vem um primo de 3º grau que nunca tinha conhecido pessoalmente, mas está lá chorando desesperadamente porque ele é muito emotivo. Chega no velório, vê os outros chorando, também chora. Eu era assim, eu acompanhava minha avó em velório de gente que eu nunca tinha visto e chorava no velório, porque eu era emotivo. Então, velório é lugar de você ficar meio confuso. Só que Jesus não erra o endereço.
Jesus está dizendo: as carpideiras até choram, mas quem está sofrendo é a mãe. As carpideiras até choram, mas o dono, a dona do filho é a mãe. Jesus entregou para a mãe. Você entendeu isso? Jesus sabe a quem abençoar. Jesus sabe a quem entregar a garantia do crescimento. Por quê? Porque Jesus olha para as carpideiras e está dizendo: está chorando só no rosto, mas o coração está alegre porque está ganhando para isso. Agora Jesus olha para o coração da mãe e diz: essa está sofrendo. Então Jesus, pastor, não vai te abençoar porque o Senhor é um cara, e pelo pouco, eu tenho horas que eu conheci o Senhor. O semblante do Senhor, os olhos do Senhor diz quem é o Senhor, o coração do Senhor. Eu sou um cara para cima, alegre, feliz, dinâmico. Mas Jesus não vai abençoar por causa da carinha bonitinha que a gente tem. Jesus vai abençoar por causa do coração que o Senhor tem. Pastor, está vindo a melhor temporada da sua vida. Está vindo a melhor temporada do seu ministério. Está vindo uma aceleração violenta. Reúne a tua casa, reúne o teu corpo de obreiros, reúne a tua liderança, reúne a membresia e diz: nós entramos na melhor temporada desta igreja, porque Deus está trazendo um tempo de aceleração sobre este lugar. Aleluia! Deus está trazendo um tempo de aceleração sobre este lugar. Ele entregou para a mãe. E a mãe foi para onde? Para o cemitério ou para casa? Cemitério ou para casa? Cemitério ou para casa? Só a galeria, cemitério ou para casa? Só a galeria, cemitério ou para casa? Então o caminho que ela foi chorando, não pegou não? O caminho que ela foi perdendo, o caminho que ela veio derrotada, ela está voltando como? Não pegou não? Dá um catucão para esse irmão acordar e fala assim: o caminho que você veio chorando vai voltar sorrindo. Posso encerrar a mensagem? A mulher chega em casa. Isso não está no texto, mas isso eu te provo que aconteceu. Ela chega em casa. E o que ela lembra quando chega em casa? O que ela lembra, pastor? Que o coveiro está no cemitério com um buraco aberto esperando o filho dela para sepultar. O que ela vai fazer? Manda um recado para o coveiro: que não haverá sepultamento. Manda dizer para ele que pode fechar a sepultura, porque Jesus interrompeu o cortejo do meu filho e ressuscitou o meu filho, e eu voltei para casa celebrando e adorando ao nome de Jesus pelo milagre que ele fez na vida do meu filho. Fica de pé comigo, fica de pé comigo. O louvor prepara para cantar. Oremanda raça cachora manai, deremanda cachuri minicandere vassacalachou manai. Eu recebo a autoridade de Deus para dizer isso aqui nessa noite. Que quando Jesus tocou naquele cortejo, os que levavam pararam. Quem estava tentando levar os teus sonhos para o cemitério está parando agora, está largando agora. E aquela mulher manda uma ordem para o coveiro dizendo: não haverá mais sepultamento. Há uma ordem que vai ser emitida no reino do Espírito nesta noite. Oh, glória!
E esta ordem vai ser para os demônios que estavam tentando contra a tua casa e a tua família, que eles podem voltar para o abismo, porque não haverá falta de crescimento e não haverá sepultamento na tua vida e na tua história. Ora babaxe candacatarafá terebaracando reminacantu mendecalama shomaná teplubiacando remi cantará shomanai. Mas haverá banquete, haverá festa, haverá celebração, haverá milagres. Prepara o culto de ação de graça, prepara a festa, prepara o banquete, porque nada vai impedir o teu futuro, nada vai impedir o teu crescimento, nada vai impedir o milagre de Deus para a tua vida. Eu queria orar com você agora. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração e orasse agora. Oremanda raci calabachomanai remande calamanduro bochocoromaramanacandara candaramahabashi rebobobocochocoromachere manacandara. Espírito Santo, toma o nosso coração agora, porque o Senhor me trouxe sobre esta igreja para profetizar e dizer que nada vai impedir o crescimento, e o sobrenatural está tocando este lugar, o sobrenatural está tocando esta casa, o sobrenatural está tocando esta noite, e haverá milagre por esses dias. Antes de terminar dia 16, os 12 dias, haverá testemunho na vida deste irmão, haverá testemunho na vida desta irmã, haverá milagre. Ora babacheca